Lucas capítulo de número 19. Te exaltamos, te exaltamos. Oh Santo, 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 nós te adoramos. Lucas 19, verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero passar a noite na sua casa. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar em sua casa. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar na sua casa. Aleluia! Então ele desceu rapidamente e com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Aleluia! Hoje é noite de salvação. Aleluia! Porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai, nós te exaltamos. Te agradecemos porque a tua palavra já foi anunciada, ela foi proclamada, e é a tua palavra que tem poder. Não é a palavra do homem, não é a palavra do ser humano, mas é a tua palavra que é viva, que é eficaz, que é infalível, que é inerrante, que é poderosa. E nós cremos, como ela mesmo diz, que ela não vai voltar para o Senhor vazia. A sua palavra que foi liberada aqui nessa noite não volta para o Senhor sem antes cumprir nesse lugar, nas nossas vidas, o propósito pela qual ela foi enviada. E nós já te louvamos, de antemão já celebramos, já agradecemos, porque cremos que a tua palavra hoje nos cura, a tua palavra hoje nos desperta, a tua palavra nos aviva, a tua palavra traz sobre nós alinhamento, traz sobre nós direcionamento. Aquele que estava abatido será fortalecido. O que estava caído é levantado nessa noite pelo poder da tua palavra. E nós cremos, Pai, cremos em uma transformação, cremos em uma mudança, cremos em uma troca, Senhor, de nível, de fase, algo novo para nós nessa noite, para as nossas vidas, a partir da tua palavra. Por isso eu oro, Deus, não permita que eu atrapalhe aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe o quanto eu dependo do Senhor. Eu oro sim para que eu diminua e o Senhor cresça, mas eu vou além, para que não viva mais eu, mas o Senhor viva em mim e a partir de mim. Que tudo quanto ocorrer aqui seja em conformidade com a tua vontade. Por isso ainda oramos pedindo: leva a nossa mente cativa à obediência a Cristo Jesus.
silencia a nossa alma, aquieta a nossa alma e brada no nosso espírito. É o que nós oramos, Pai. Nós já te agradecemos porque cremos na salvação, na cura, no milagre, na transformação, no batismo, no Espírito Santo. Cremos numa noite de reverberação do céu sobre a terra, noite em que o exército se levanta, é ressuscitado para viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. E desde já nós te devolvemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Você crê? Levanta as tuas mãos, diz um amém, dá um glória a Deus. Você pode inundar esse ambiente com aplausos a Jesus, aplausos à palavra de Deus, ao Deus da palavra, aleluia. Dia e noite isso bate nossa adoração. Dia e noite isso bate nossa adoração. Dia e noite isso bate. Aleluia, glória a Deus. Senta aí, querido, toma seu lugar. Que Deus abençoe nossa equipe de louvor. Hoje pela manhã já tivemos um culto muito abençoado, cheio da graça, do poder. Uma parte, outra parte da equipe estava ministrando louvor. Pessoal, o culto, na verdade eu não sei se você já entendeu a dinâmica da vida cristã, mas o culto, ele não começa aqui. E o mesmo culto que não começa aqui, também não termina aqui. Porque Jesus não nos chamou para um período de culto. Jesus nos chamou para uma vida que cultue a Ele. Então você não veio para um culto. Eu acredito que você veio cultuando. Você não vai sair de um culto. Você vai voltar cultuando. Você vai para casa cultuando. Amanhã no teu trabalho você vai cultuar. Com a tua vida você vai cultuar a Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. E terminou o culto de manhã, o pessoal do louvor da Lagoinha Music Araucária tinha um tempo de comunhão no shopping. Eles saíram do culto aqui, mas foram cultuar no shopping. Terminou o almoço, daqui a pouco está todo mundo lá adorando, aí tem um piano. Eita Deus! Aí no meio do shopping tem um piano, aí de repente o pessoal já sentou no piano, já fez uma roda e começaram a louvar. Aí alguém já estava lá evangelizando, esse é dos meus, fazer apelo, você vai ouvir notícia, olha, domingo, tantas vidas entregaram a vida para Jesus, aleluia, mas teve gente que entregou no culto, teve gente que entregou no shopping, teve gente que entregou no mercado, teve gente que entregou no teu condomínio, aleluia, glória a Deus, porque isso é igreja, eu creio. A gente vem no domingo reabastecer, para ser crente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é todo dia, é mais do que um ambiente, é uma vida. Deus não te chamou para um ambiente de culto, Ele te chamou para uma vida cultuando a Ele, uma vida que exalte, que glorifique a Ele, aleluia, glória a Deus. E eu falei aqui pela manhã, debaixo do mesmo tema, e quero repetir aqui nessa noite, e o tema dessa noite é essa: informação, aproximação e salvação. Quem aqui já ouviu alguma informação de Jesus? 2, 3, não, vou perguntar de volta, que vocês não entenderam minha pergunta. Quantos aqui já ouviram alguma informação de Jesus? Aleluia, todos nós. Mas deixa eu dizer, informação não é o lugar para você parar. A informação é o lugar para você começar. Não pare na informação. A informação é para gerar o desejo de aproximação. Deus não está procurando aqueles que têm muita informação. Deus procura os verdadeiros informados. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é quanto informação temos,
mas é o quanto de aproximação a informação que recebemos gerou. Por isso eu posso, em fé, declarar que hoje você só fica no mesmo nível se quiser, mas há um nível maior, há uma dimensão maior para nós vivemos em Deus, e o Espírito Santo, através da palavra, quer nos levar em nome de Jesus. Hoje é noite para você desatar o cinto da religiosidade, porque nós vamos voar. Hoje nós vamos voar em nome de Jesus. Então o tema é esse: informação, aproximação e salvação. O verso 2 do capítulo 19 de Lucas começa a fazer o referencial ao homem que vai nos ensinar algumas coisas apontando para Jesus. E o verso 2 começa então dizendo que havia um homem rico. Essa é a primeira citação que a Bíblia faz acerca de Zaqueu. Um homem rico chamado Zaqueu. Sabe, eu acredito que não existe nada, absolutamente nada desnecessário na palavra de Deus. Nada. Nada está aqui por acaso. Tudo aqui tem um propósito. Eu não sei se tem mais gente como eu, mas eu sou daqueles que creio até nas vírgulas da Bíblia. Eu creio até na vírgula. Até a vírgula da Bíblia tem um propósito. Porque tem momentos que Deus precisa colocar uma vírgula na nossa vida para não pôr um ponto final. Tem momentos que pela graça de Deus Ele vai dizer: eu vou pôr uma vírgula para não pôr um ponto final na história, para não pôr um ponto final, né? Então até as vírgulas estão ali por um propósito. E a Bíblia cita que Zaqueu era rico, antes mesmo de citar o nome dele. Pastor, você está querendo dizer que para a Bíblia é importante que Zaqueu fosse rico? Não, claro que não. Eu acredito que para o Zaqueu era importante ser rico. O Zaqueu precisava ser rico para ser aceito. O Zaqueu precisava ser rico para ter relacionamento. Quem precisava da riqueza era Zaqueu, não a Bíblia. Não estou dizendo que a riqueza é errada, irmão, nada disso. Só estou dizendo que a Bíblia não cita que ele era rico porque isso era importante para o reino, mas cita porque talvez isso era um ponto de apego para Zaqueu. Eu preciso disso. Então a Bíblia, antes mesmo de citar o nome dele, cita aquilo que ele tem. Zaqueu, um homem rico chamado Zaqueu. E aí a Bíblia então começa a falar o que ele faz. Depois de dizer o que ele tem, vai falar o que ele faz. E Zaqueu era o chefe dos publicanos. Zaqueu era uma espécie de gerente dos coletores de impostos. Era ele que fazia a gestão desse pessoal, né, que coletava impostos. Então aqui está falando acerca daquilo que ele fazia. Deixa eu só perguntar, quem aqui gosta de pagar impostos? Ah, estou no lugar certo. A gente paga porque tem. A gente paga porque é obrigação. A gente paga porque a gente aprendeu a obedecer a lei de Deus e a lei dos homens. Nós pagamos porque é devido. Mas ninguém paga porque gosta. Você sempre vai encontrar alguém dizendo: não, o imposto está caro demais. Olha como subiu, IPVA, IPTU, tem tanto imposto, né? É imposto sobre imposto. Então esse homem era um homem rico, que era o chefe dos publicanos, que eram aqueles que faziam a coleta do imposto, e ele era o líder desses coletores. Mas no verso 3, a minha Bíblia diz que então Zaqueu, verso 3, ele queria ver quem era Jesus. Agora a Bíblia começa a falar acerca de um desejo, acerca de um anseio, acerca de uma curiosidade, acerca de um anelo de Zaqueu. Zaqueu tinha vontade de ver Jesus. Zaqueu tinha o desejo de contemplar Jesus. Ele tinha vontade de ver quem Jesus era. Era isso que a Bíblia está dizendo, né? Então esse homem era rico. E eu acredito que por ser rico, tinha muitas posses, tinha muitos bens, e não há nada de errado nisso. Zaqueu tinha muitas coisas, mas algo lhe faltava. Mesmo tendo muitas coisas, ele não tinha aquilo que era mais importante. Sabe, queridos, não basta a gente ter muitas coisas, a gente precisa ter aquilo que verdadeiramente importa. Aquilo que verdadeiramente vai fazer toda diferença. Então Zaqueu tem esse desejo.
tem essa curiosidade, ele está nutrindo essa vontade de conhecer Jesus. E é bem verdade que nós nunca vamos ter vontade de conhecer nada que a gente não ouviu primeiro. O desejo começa a partir da informação que a gente recebe. Você nunca vai nutrir o desejo de conhecer algo ou alguém que você nunca ouviu falar. Então primeiro vai necessitar da informação. Então é a informação que vem despertar esse desejo, essa vontade de ver, de conhecer. Zaqueu ouve, né? Porque ele tinha ali um desejo de conhecer. Então a partir da informação, houve o desejo de se aproximar. Você está entendendo o principal papel da informação? A informação não é para que a gente saiba demais. A informação é para que a gente deseje se aproximar. A informação é para que a gente, não é para eu dizer que sei mais do que o irmão, não é para eu querer ensinar os outros, não, é para pegar a informação que me aponta para um caminho e desejar ter uma aproximação. Tem alguém aqui nessa noite que deseja se aproximar ainda mais de Jesus, que não quer parar no nível só do ouvir falar, no nível só da informação, e deseja, eu quero proximidade, eu quero me aproximar, eu quero estar mais perto. Então eu te digo, querido, com todo amor e carinho, não pare na informação, não pare naquilo que você ouviu falar, não pare naquilo que você apenas escutou, mas permita que a informação comece a nutrir um desejo de conhecê-lo ainda mais, de estar ainda mais perto de Jesus, de se aproximar ainda mais. Sabe por quê? Porque a informação vai gerar o desejo de aproximação, e quando a gente se aproxima de verdade, quando nós buscamos uma verdadeira aproximação, nós experimentamos da real transformação que só Jesus pode fazer. A partir da informação vem a aproximação, e é na aproximação que vai ser gerada a transformação. Sabe por quê? Porque informação sem aproximação é só religião. É falar de Deus sem se relacionar com Deus. O que é religiosidade? É tudo aquilo que nós fazemos em nome de Deus, mas sem Deus. Tenho informação, sei tudo da informação, mas não tenho a relação. Por isso nós precisamos sim absorver a informação, mas que essa informação esteja nutrindo o desejo de aproximação. Sabe por que eu falei que eu creio numa nova fase, num novo estágio, num novo ciclo? Porque você está ouvindo a informação, você está ouvindo a palavra, e o teu coração já está começando a borbulhar, dizendo: eu quero mais, eu quero me aproximar mais, eu quero me achegar mais, eu quero conhecer ainda mais de Jesus. Então, depois de a Bíblia citar, né, o que Zaqueu tem, rico, o que Zaqueu faz, chefe dos publicanos, agora a Bíblia vai dizer o que Zaqueu é naturalmente. A Bíblia diz no verso 3: e sendo de pequena estatura. A Bíblia é linda demais, né? A Bíblia é Deus falando, esse Deus de amor, esse Deus de graça. Se fosse a versão do Luiz Gritz, ia dizer: Zaqueu era baixinho. Mas Deus fala: sendo de pequena estatura. Então a Bíblia diz o que Zaqueu é rico. A Bíblia diz o que Zaqueu faz, chefe dos publicanos. E agora a Bíblia diz o que Zaqueu naturalmente é: baixinho, um homem de pequena estatura. Pastor, mas por que tudo isso é importante? Você vai entender. Tudo isso é importante porque nem aquilo que ele tem, nem aquilo que ele faz, e nem aquilo que ele é naturalmente vai poder impedir ele de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Nem o que ele tem, nem o que ele faz, nem o que ele é de maneira natural podem impedir ele de estar diante de Jesus. Se é para Jesus, pode.
Se é para Jesus, pode ser melhor. Aleluia. Nada pode impedir, nada pode impedir. Aleluia. Nem o que você faz, nem o que você tem, nem o que você é naturalmente. A graça dele nos alcançou. A graça dele está sobre nós. Então esse encontro vai acontecer. Tem gente na religiosidade vem só para um culto, mas gente que gerou o desejo de aproximação vem para um encontro mais profundo. E é impossível nós nos encontrarmos com Jesus e sair da mesma forma. É impossível nós nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus e sairmos da mesma maneira. Você crê? Eu creio. Então o verso 4 diz assim: assim ele correu. Assim como, tendo informação, tendo desejo de aproximação, o que é que Zaqueu faz? Zaqueu começa a correr. Zaqueu não quer mais perder tempo. Quando eu sei a verdade, quando eu conheço o caminho, eu tenho pressa. Aleluia. A Bíblia me fez, o Espírito Santo me fez lembrar agora de 2 discípulos que depois da morte de Jesus estão se afastando do propósito, estão sendo rápidos para se desviar, mas Jesus vai ter com eles no caminho. Eles na pressa, eles não reconhecem Jesus. 2 discípulos a caminho de Emaús estão andando, olha os apressados, tem informação. Quem estava aqui de manhã sabe que eu não falei isso, é para agora mesmo, é telecel. Estão caminhando, Jesus se aproxima, mas os apressados não reconhecem Jesus. Estão andando, e Jesus vai falar: gente, está tudo bem, o que está acontecendo? E aí eles falam assim: você não sabe da informação? Porque nós carregamos informação. Você não sabe da última? Não, o que aconteceu? Jesus, aquele que era grande em profecia, Jesus que era, olha só, quem anda na informação, quem anda só na informação, não tem a noção do que Jesus está fazendo hoje. Deixa eu te dizer, Jesus era, Jesus é e Jesus sempre será. Mas eles estão dizendo, aquele que era. Pensando, eles dizem assim: onde você estava que só você não sabe do que aconteceu? Posso trazer para a minha versão? Aonde você estava que só você não tinha informação? Estava fazendo a vontade do meu Pai. Por isso carregar informação não é mais importante do que fazer a vontade do Pai. Sabe onde eu estava? Na cruz. Talvez ser carregado de informação está difícil de ir para a cruz, né? Porque a informação muitas vezes nos afasta dela. Mas quando Zaqueu recebe aquela palavra, não vou voltar para os discípulos, eles estão passando na casa, e eles vão chegar em casa, e Jesus, não sabem que é Jesus ainda. Jesus diz: gente, valeu, eu vou em frente. E eles dizem assim: fica com a gente aí, é perigoso. É perigoso você andar sozinho. Olha o problema do povo que só tem informação. Acha que é Jesus que precisa deles. Acha que é Jesus que precisa. Não, querido, quando a gente entende a revelação, a gente entende que somos nós que precisamos dele. Nós entendemos que sem ele nós nada podemos, que sem ele nós nada somos. Tem alguém aqui que crê nisso? Tem alguém aqui que pega essa palavra? Tem alguém aqui que não é nada sem Jesus? E aí eles vão dizer: fica com a gente, porque é perigoso. Sabe o que eles estão dizendo? Fica com a gente porque você precisa. Jesus é amor demais, né? Ela dizer: gente, vocês não sabem de nada, são vocês que precisam de mim. Mas Jesus fica, e quando está na mesa, vai ter o partir do pão, e eles falam assim: dá graças pelo pão para nós. E a Bíblia diz que no momento em que Jesus dá graça, porque é no momento da comunhão que Deus vai trocar da tua vida a configuração de informação para andar na revelação. Irmão, a gente faz cada pataquada só na informação, irmão. Cada presepada só na informação. Por isso Jesus não chamou para andar só na informação. Ele chamou para a mesa da comunhão. Tem pão e tem vinho. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tem pão e tem vinho. A turma da informação tem muito pão. E pão é bom, não é? Mas fica comendo pão sem nenhum líquido para engolir.
engasga. Tem gente que engasga, porque é só informação, informação, informação. Então na mesa da comunhão tem pão e vinho. Volto a dizer, eu tenho sempre cabeça e parede, não estou mandando ninguém beber vinho. Mas na mesa da comunhão tem. E quando Jesus dá graças, os olhos deles se abriram. E quando se abre, eles começam a dizer: olha, não queimava o teu coração enquanto ele falava para nós as verdades. O que é que ele estava trazendo? Revelação. O que faz o teu coração queimar de verdade por Deus não é informação. A informação te leva à aproximação, ao relacionamento, à relação. Mas é na relação que vem a revelação, aonde o teu coração acelera, aonde o teu coração queima, aonde o teu espírito é vivificado. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Zaqueu corre. Verso 4: assim correu Zaqueu, pois Jesus ia passar por ali. Então, a partir da informação, Zaqueu corre. E corre com pressa. Corre não para falar para os outros o que ele ouviu. Zaqueu corre para ver aquele de quem ele ouviu. Irmão, você já recebeu uma orientação de um caminho? Alguém que estava perdido. E aí você para no caminho e fala assim: escuta, eu quero chegar em tal lugar, você sabe me dizer como eu faço? E aí você começa a receber orientação e você vê que aquela pessoa está mais perdida que você. Já teve gente assim, que vai te explicar e você fala: não, ela não sabe. Muitas vezes nós estamos querendo apontar as pessoas para um relacionamento que ainda nós não estivemos lá. Estamos falando do que ouvimos, não do que vemos e vivemos. Estamos falando daquilo que escutamos. Irmão, o que transforma não é informação. O que transforma é o que nós fazemos a partir da informação. Nós nos tornamos marido melhor, não quando eu tenho uma informação, mas quando a partir dessa informação eu vou para Jesus e Ele faz em mim um marido melhor. Ele faz em mim um filho melhor. Ele é capaz de fazer. Então Zaqueu tem pressa. Zaqueu corre e corre, aleluia. Corre não para falar para os outros o que ouviu, mas ele corre para ver aquele de quem ele ouviu. Quem ouviu falar de Jesus aqui? Quem já escutou de Jesus? Quem já escutou de Yeshua, Hamashia, de Jesus o Cristo? E quem hoje correu para cá para vê-lo, para encontrá-lo? Palavra, deixa eu te dizer, hoje é noite de encontro, hoje é noite de alinhamento, hoje é noite de salvação, em nome de Jesus. Hoje é noite de o coração voltar a queimar. Eu dizia pela manhã, e vou repetir porque talvez alguém nunca ouviu e precisa ouvir. Há 23 anos eu estava separado da minha esposa. Nós estávamos separados, nós só tínhamos o Mateus. Mateus tinha 3 para 4 anos. Nós estávamos separados. Nos separamos 3 anos. Eu não conhecia Jesus, eu só ouvia de Jesus. E naquele período eu separado, eu era um pouco mais novo, 23 anos atrás, tinha 27, 28 anos, 27. E aí separado, estava uma noite de sábado, saí, fui para uma balada. E naquele lugar, quando eu cheguei, paguei para entrar naquele lugar. Quando eu entrei, pensa num lugar caro, um lugar chique, um lugar bonito. Ficava lá perto do Shopping Miller, em Curitiba. E quando eu entrei naquele lugar, eu olhei para as pessoas. As pessoas pareciam zumbis. Parecia o The Walking Dead. Parecia tudo, as pessoas feias, as pessoas desfiguradas. E eu falei: será que eu estou ficando louco? O que está acontecendo? Mas ali sozinho eu disse algo: esse lugar não é mais para mim. Esse lugar não é para a minha vida. Esse lugar não é para mim. E eu estava com um amigo, e eu falei assim: ó, estou indo embora. E ele falou assim: você está maluco, Luiz? É sábado, meia-noite, 1h, a noite é uma criança. Você pagou R$120 para entrar aqui e vai embora. Eu falei: eu vou, porque esse lugar não é mais para mim. Eu estou indo embora. E saí daquele lugar. Entrei no meu carro e estou vindo embora. Eu morava no Capão Raso, divisa com o Portão. Estou vindo lá do Shopping Miller. Parei na Mateus Leme, num posto de gasolina para abastecer o carro. E aí eu pensando assim: será que eu estou louco? Será que eu estou ficando maluco? Eu nunca usei droga, tá, irmão? E nem tinha bebido ainda naquele dia.
Eu falei, será que eu estou ficando maluco? Será que eu estou ficando doido? E naquele momento me veio um estalo. Eu falei, preciso de ajuda, eu vou falar com a Simone. Porque mesmo separada, ela me ajudava muito, ainda era minha melhor amiga. Eu falei, eu vou ligar para ela e vou falar com ela. Passei a mão no telefone e liguei, 3 horas da manhã. Liguei. Quando eu liguei o telefone, tocou uma vez. E ela atendeu. Tocou uma vez, ela já atendeu. E eu falei, oi, tudo bem? Preciso falar com você, porque eu acho que eu estou ficando maluco. Eu pensei assim, 3 horas da manhã. Eu acho que o maluco não sou eu, o maluco é ela. Que está acordado uma hora dessa, o telefone tocou uma vez, ela já atendeu. Falei, peraí, antes de eu falar da minha doideira, me diz uma coisa, o que é que você está fazendo acordado uma hora dessa? O Mateus morava com ela. Falei, o telefone tocou uma vez, o que é que você está fazendo acordado? Sabe por que eu estou falando isso? Porque, irmã, pega algo. Nunca desista de orar pelo seu marido. Nunca desista de orar pelo seu esposo. Nunca desista de orar pelo homem que Deus te deu. Continua orando, continua crendo. Pastor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Pode não estar acontecendo nada na terra, mas já está tudo pronto no céu. Só vai chegar a hora de manifestar na terra aquilo que Deus já fez no céu. Por isso não pare de orar, não pare de acreditar. E eu disse assim, o que é que você está fazendo acordada 3 horas da manhã? E ela disse, você pode não acreditar, mas eu estou de joelhos ao pé da minha cama orando por você. Quando ela diz isso, eu todo machão, tá bom, que orando que nada. Desliguei o telefone, é mais louca do que eu. E fui embora. Cheguei em casa. Irmão, sabe o que eu penso? Que o cristão é aquele que precisa ter a vida mais equilibrada. O cristão não foi chamado para viver, né? Claro, tem horas que nós vamos ter que ser radical. Com o pecado a gente vai ter que ser radical. Se a tua mão te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, mas no que diz concernente a uma constância, nós precisamos ter uma vida de equilíbrio. E aí você vai entender porque eu estou falando isso. Saí de lá, estou indo para casa. Cheguei em casa uma meia hora depois, porque eu morava longe. Quando eu cheguei em casa, eu entro no apartamento. A primeira coisa que eu fazia quando chegava em casa era ou ligar a televisão muito alto, ou o aparelho de som muito alto. Tinha que ter barulho. Tinha que ter barulho do lado de fora. Sabe para quê? Para preencher o vazio do lado de dentro. Às vezes ainda a gente não entendeu que a gente está buscando muita coisa lá fora, porque uma coisa é fazer, outra coisa é fazer de forma equilibrada. Às vezes a gente não entendeu que tem coisa que a gente está buscando demais, não é porque a gente necessita, é porque a gente quer tampar um vazio. E quando eu entrei, eu liguei alto o som, porque havia não um vazio na casa, havia um vazio dentro de mim que precisava ser preenchido. Mas deixa eu dizer, esse vazio, música nenhuma pode encher, bem nenhum pode encher, nada, nenhuma atividade que você possa fazer pode preencher, porque esse vazio é do tamanho de Deus, e só Ele pode preencher. Eu liguei bem alto o som da TV e fui para a cozinha. Eu fui fazer algo para comer. Coloquei no micro-ondas, deixei fazendo e voltei para a sala. Quando eu volto para a sala, sábado para domingo, 4 horas da manhã, quem é que está na TV? Os pastores da madrugada, e glória a Deus pela vida deles. Eu me peguei no meio da minha sala, sozinho, 23 anos atrás, sozinho, 4 horas da madrugada de um sábado para domingo, escutando durante 15 minutos, um pastor pregando uma palavra. E ele pregava, e eu escutava e chorava como nunca havia chorado antes. E eu chorava ouvindo aquela palavra. Quando ele terminou, eu estendi o meu dedo para a televisão e falei, Deus, se essa palavra é verdade, eu quero vivê-la, eu escolho vivê-la. Sabe o que aquele pastor pregava naquela madrugada? Ele pregava de um homem que tinha vivido uma vida muito torta, mas que um dia decidiu conhecer Jesus e correu para conhecê-lo, subiu em uma árvore para ver melhor, e Jesus o chama pelo nome. Jesus vai para a casa dele e muda a sua história. 23 anos depois, eu estou aqui para dizer que eu tenho um casamento abençoado, que eu tenho
tenho filhos abençoados, que um menino que tinha 3 anos e não tinha um pai presente, daqui 2 meses vai ser marido, daqui um tempo vai ser pai, e a casa dele será cheia da glória e do poder de Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Deus ainda faz milagres. Eu fico impressionado com a minha filha, porque ela olha e fala, ai, eles vão casar, meu coração. Mas quando chega em casa ela fala, o quarto dele é meu. E eu falo, cadê o coração? Sabe, querido, eu estou falando não algo que eu ouvi, estou falando de algo que eu vivi. A partir dali Deus restaurou casamento, restaurou vidas. Quantas vezes ela bate no meu ombro e diz assim, eu sou tão feliz com o homem que Deus te tornou. Não foi sobre o que eu fiz, foi sobre o que eu escolhi. Sabe, ela não queria ter um amigo, ela queria um protetor, ela queria um hero. Alguém que dissesse, olha, eu entendi o que Jesus me disse com relação a te amar, para eu te amar como Ele amou a igreja, a ponto de se entregar, a ponto de morrer. Por isso estou aqui, ó, conta comigo. Quando a coisa fica tensa, eu me ponho na frente, eu te protejo, eu te guardo. Está entendendo? Não, nós somos bons amigos. Não, ela não precisa de um bom amigo, ela precisa de um protetor. Aleluia. Tem homem aqui que está entendendo, de alguém que vai guardar, que vai governar, que vai direcionar cada vez mais a sua vida para Jesus, para Deus. Jesus ainda faz, por isso corra. Zaqueu corre. Nós temos atleta corredor aqui, ó. Mas corra para o caminho certo, corra para a direção certa, não corre para o lado oposto. Ele corre onde Jesus está, Jesus vai passar ali, então eu vou correr. Sabe por que Zaqueu corre? Zaqueu corre para se posicionar. Zaqueu corre para ver, para tomar posição, para ver Jesus. Alguém aqui precisa de uma transformação na sua vida? Tá fácil, os anjos não vão ter trabalho hoje, tá tranquilo. Alguém precisa de transformação na sua casa, no meio da sua família, no meio do seu lar, alguém precisa. Então deixa eu te dizer, corre para tomar a posição, corre para se posicionar, corre porque a transformação vem a partir de uma posição em Cristo Jesus. Zaqueu corre para subir em uma figueira para ver Jesus. Então aqui ele sai da esfera do ouvir e passa para a esfera do ver. Tem gente que se orgulha de dizer, eu tenho 20 anos de cristianismo. Eu penso às vezes antes de dizer, porque não é o que eu digo, é o que as pessoas veem. Já pensou que alguém um dia, isso há muitos anos atrás, irmão, mas eu trabalhava em Curitiba, eu trabalhava numa empresa, eu tinha um amigo em comum com uma pessoa. E esse amigo em comum era um pastor. E eu disse para aquele homem, ele falou, eu conheço fulano, você conhece? Eu falei, conheço. E aí ele falou, eu também conheço. Eu falei, é o pastor fulano. Ele arregalou os olhos assim, ele era crente. Ele falou, ele é pastor? Eu falei, é. Ele falou, eu não sabia nem que ele era crente. Mas eu tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho carteirinha, eu tive na Arca de Noé. Não é sobre o que é. Irmão, deixa eu dizer, Deus não está buscando o homem com certificado, Deus está procurando homens com caráter aprovado. Certificado faz diferença na terra, mas não vai garantir acesso no céu. Estude, se prepare, se forme. Mas Deus, quando olha de lá, Ele não está dizendo, cadê o homem que está com o curso completo? Cadê o homem que está com o certificado na mão? Cadê os homens do canudo? Não, Ele está procurando gente de caráter, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Zaqueu não saiu falando do que ouviu, ele saiu correndo para ver aquele acerca de quem ouviu. Zaqueu corre para tomar posição. Irmão, daqui a pouco nós vamos tomar posição e eu vou dizer para você, não espera, corre, não perde a oportunidade. A posição que Zaqueu toma naquele caminho tem a ver com a sua vontade de ver Jesus. Está entendendo o que eu disse? A posição que Zaqueu toma não tem a ver com ele ser visto, tem a ver com ele ver Jesus melhor. Mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquele outro, eu quero ser.
Irmão, toma uma posição para ver Jesus melhor. Que a posição que você tome não seja para que te vejam, seja para que você veja Ele ainda melhor. Porque você vendo Ele melhor, aproximando, vem a transformação. E com a transformação, vai vir o propósito. Você vai entender o propósito, aquilo que Ele tem para a sua vida. Então Zaqueu, ele toma uma posição, tem uma vontade de ver. Só que tem uma multidão que o impede de ver. Tem uma multidão. Até que ponto você está disposto a correr, se esforçar para ver Jesus melhor? Quem era Zaqueu? Chefe dos coletores de imposto. Pensa, tem uma multidão. E o que essa multidão é? Pagadores de impostos. De repente imagina você olhar lá numa figueira, destacado sozinho, aquele que mais te cobra imposto, aquele que torna a tua vida, ainda mais difícil, aquele que torna, o trabalho ainda mais árduo, aquele que torna a caminhada ainda mais sofrida. Pensa, Zaqueu está lá, aparente. Então aquela aparência de Zaqueu não era para ele benefício, pelo contrário, era perigo. Vai que alguém resolve, um cobrador de imposto, mete uma pedrada, porque tem gente, aquele povo tinha mania, de estar com a pedra pronta para atirar. Existem aqueles que estão com a pedra aparente, mas existem aqueles que não mostram a pedra, mas estão com ela pronta. É só alguém atirar a primeira e eles vêm atrás. Então aquela posição de Zaqueu não era para ele algo bom. Não era para ele algo, olha, estou aqui, estão me vendo. Não, tudo que ele queria talvez era não ser visto. Mas se para ver Jesus eu preciso colocar a minha vida em risco, eu vou fazer. Se para ver talvez se para ver Jesus eu vou ter que perder alguns amigos, não tem problema. Se para ganhar Jesus eu vou ter que desfazer alguns contatinhos. Se para ver Jesus melhor, eu vou ter que deixar de lado algumas brincadeirinhas, algumas conversinhas. Não, mas eu quero ver. Ele sobe e ele está nessa posição. Tem alguém que quer subir, tem alguém que quer se posicionar para ver Jesus ainda melhor. Glória a Deus pela sua vida, porque Ele não vai te frustrar. Zaqueu corre para não perder a oportunidade. A gente canta aqui, estamos esperando. Não é isso? A gente canta e Ele virá. Você já pensou mesmo? Se você tem certeza que Ele virá, por que às vezes você não vive como quem está esperando Ele de fato? Ele virá. Irmão, eu não sei você, mas eu não quero ser uma Vasti, eu quero ser uma Esther. Eu não quero ser pastor de uma igreja Vasti, que o rei vai chamar e dizer: Vasti, vem, porque você é minha rainha. Não, rei, eu estou na minha festinha, eu estou no que eu preparei, estou muito ocupada. Não, eu quero ser uma Esther, que Deus vai levantar um homem. Ele não levantou um homem, Ele levantou o Espírito Santo para nos preparar. Mas é alguém que quando estiver diante do rei, o rei vai estender o seu cetro e dizer: o que você quer que eu te faça? Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir ao Pai e Ele vos dará. O que Jesus está dizendo? Vocês vão estar diante do rei e Ele vai estender o cetro. Ele vai estender o cetro. Mas nós estamos dizendo: Ele virá. Ele virá. Que Ele vai vir, eu não tenho dúvida, irmão. Eu só às vezes duvido se você crê nisso mesmo. Às vezes a nossa dúvida é se nós acreditamos de fato nisso. Porque se Ele vai vir, eu estou preparado, eu estou pronto. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão. Virá como um ladrão para o mundo, não para a igreja. A igreja conhece os sinais. Ele vai vir como um ladrão para o mundo, porque o mundo não sabe. Agora nós já estamos vendo os sinais da volta de Cristo. Nós já estamos vendo as dores de parto. Nós já estamos vendo. Então se prepara. Aí vem o verso 5, que é tão maravilhoso, não perca a oportunidade. Verso 5: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu. Zaqueu tem uma expectativa.
ver Jesus, conhecer Jesus. Talvez você veio para cá nessa noite com uma expectativa, mas aquilo que Deus tem é maior do que a sua expectativa. Aquilo que Ele está fazendo hoje aqui é maior. E se você entender, e se você hoje se posicionar, meu irmão, você vai viver coisas diferentes. Zaqueu vai para ver Jesus, para conhecer Jesus. Mas pensa comigo, Zaqueu está em cima da figueira, Jesus vem passando embaixo, Jesus vem vindo. Quando chega na direção da figueira, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu. Qual é aonde está a grandeza disso? Zaqueu vai para conhecer, mas descobre que é conhecido. Zaqueu está dizendo: eu vou conhecer Jesus. E quando Jesus está passando, olha só, Jesus não chama ele daquilo que ele tem. Jesus não chama ele de rico. Jesus também não chama ele daquilo que ele faz, cobrador de impostos. Jesus também não chama ele daquilo que ele é naturalmente, baixa estatura e pecador, baixinho e pecador. Jesus o chama pelo nome: Zaqueu, Zaqueu. Sabe o que Jesus está dizendo? Zaqueu, você veio para me conhecer, mas eu já te conheço. Você veio para me ver, mas eu já tinha te visto. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, sobre os bons e sobre os maus. Isso traz para mim muita paz. Eu não preciso ver tudo quando eu sei que tem um Deus que tudo vê. Eu não preciso de todas as informações quando eu sei que tem um Deus que sabe de todas as coisas. Eu não preciso ter cuidado para que ninguém me faça mal, me traia, não. Eu sei que tem um Deus que me guarda, um Deus que te guarda, um Deus que guarda a sua casa, que guarda a sua família. Então ele vai dizer: Zaqueu, desce daí, eu te conheço, eu sei quem você é. Você veio para me conhecer, mas eu sei quem. Você fica feliz de saber que Deus sabe quem você é? Mas cuida, porque o que eu falo até pode ter aparência de heresia, mas não é. Jesus é mais íntimo daqueles que não o conhecem, mas que desejam o conhecer, do que daqueles que dizem o conhecer, mas não o obedecem. Eu vou repetir. Jesus é mais próximo daqueles que não o conhecem, mas têm o desejo de conhecer, do que daqueles que dizem conhecê-lo, mas não o obedecem. Mateus capítulo 7, a partir do 22, Jesus vai dizer que nem todo mundo que chama Ele de Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor. Sabe o que Ele vai dizer? Naquele dia muitos me dirão: em teu nome eu fiz maravilhas. Em teu nome, Senhor, eu curei enfermos. Em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não sei se você entendeu, mas eu estou querendo te dizer e te alertar para que você peça a direção de Deus. Porque tem muito homem de Deus que você segue, que talvez hoje Deus diria: eu nem conheço. Ah, mas tem profecia, mas tem cura, expulsa demônio. Mas Jesus está dizendo: aparta-te, filhos da iniquidade, porque eu não vos conheço. Você está entendendo? Gente que o mundo segue, gente que o mundo acha maravilhoso. Olha, aquele lá expulsa demônio, aquele lá tem profecia toda hora, olha, aquele lá faz milagre e maravilha. Não sei se você já leu a respeito de João Batista. João Batista, Jesus disse: dos nascidos de mulher ele é o maior. Vai ler lá, nunca fez nada, não tem nenhuma maravilha, não tem nenhum milagre, mas sempre obedeceu. Por quê? Porque era aquele que apontava eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com para quem nós apontamos. É sobre o Cordeiro, é sobre o Cordeiro, é sobre Ele. Então para essa turma Jesus diz assim: eu não te conheço. Mas Zaqueu, cobrador de impostos, baixinho, Jesus fala: Zaqueu,
chama até pelo nome. Está entendendo? Os outros ele está dizendo, eu não sei quem é, mas você eu sei, porque eu conheço. A nossa aparência pode impressionar homens, mas Deus está olhando o nosso coração. O que você tem pode ser importante para as pessoas que você quer ao teu redor. Talvez a gente quer ter coisas porque a gente quer atrair, né? Eu quero que as pessoas pensem que eu sou, eu quero que... Não é sobre o que eu tenho, é sobre quem está comigo, é sobre Jesus. Zaqueu, eu te conheço. Zaqueu, eu sei quem você é. E aí, aqui é o nível, já foi o nível da aproximação. Então ele sobe na figueira para ver Jesus. Jesus chama pelo nome. Só que não para por aí, né? Jesus fala Zaqueu, Jesus chama pelo nome. E ele vai dizer, Zaqueu, desça depressa. Desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje eu quero ir para a tua casa. Desce depressa daí, Zaqueu, porque eu quero relacionamento. Você chegou aqui por conta da informação, Zaqueu. Você chegou aqui porque houve o desejo de aproximação. Mas desce, Zaqueu, porque chegou a hora de se relacionar. Eu quero ir para a tua casa, eu quero passar a noite lá, eu quero voltar com você. Aleluia. A partir da informação, agora Zaqueu vai precisar o que? Descer. Porque a gente pode subir para ver. Amém? Para ver a gente sobe, mas para relacionar, a gente vai precisar descer. Ah, pastor, eu não desço, eu não me curvo. Não, eu sei, olha a informação aí. Por que às vezes a gente tem dificuldade de relacionar? Porque a gente acha que sabe mais do que os outros. Irmão, como eu acho lindo gente que sabe, gente que é inteligente, gente que tem informação e fica assim quietinho, ouvindo gente que nem sabe nada. E aí a pessoa fica falando, eu falo, já vi isso. Um médico ouvindo um cara que não sabe nada da medicina, querendo ensinar a medicina para o médico. E o médico quieto. É assim. E o outro lá achando que sabia. Humildade. Vamos relacionar. Que o saber, que o conhecer, que a informação não seja uma condição para a gente afastar. Não. Eu escolho. O que é que... Irmão, aí você está dizendo assim, não, eu não preciso descer, então tá bom. Então eu vou falar de alguém que mesmo sendo Deus, Ele fez homem e se esvaziou e tornou-se semelhante a um homem, e Ele desceu, aleluia. Sabe por que Jesus desceu? Ele desceu para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. E a gente hoje está dizendo, não, eu não preciso descer, não, eu não preciso descer. A gente precisa. Por isso que a gente não sai da zona da informação, a gente não sai da esfera do ver, mas tem mais, tem o relacionar, porque é no relacionamento que vem a transformação, é no relacionamento que as coisas mudam. Alguém crê, alguém acredita que é no relacionamento que as coisas vão mudar. Muitas vezes nós queremos Jesus para que Ele mude todas as coisas na nossa vida. Ô Jesus, abençoa meu financeiro, tanta conta para pagar. Ô Jesus, organiza a minha casa, me ajuda a mudar de carro, mudar de casa, ajuda a abençoar minha família. Muitas vezes a gente está pedindo para Jesus para que Ele mude as coisas do lado de dentro, mas infelizmente ainda deixando Ele do lado de fora. Sabe qual é o problema que isso indica? Que por conta da informação nós cremos que Ele tem poder para multiplicar, para prosperar, para abençoar, e Ele tem poder. Mas deixa eu dizer, muito melhor do que o poder de Jesus é a presença de Jesus. Muito melhor do que o poder que ajeita as coisas dentro de casa é a presença que direciona, que sustenta, que guarda, que preserva todas elas. Quando a gente busca só para Ele arrumar, a gente está dizendo, eu quero o teu poder, não a tua presença. Mas Ele não morreu para que nós vivêssemos debaixo de poder. Ele viveu para que nós desfrutássemos da presença. A presença que foi pedida no jardim.
Jesus resgatou na cruz. Você não entendeu. Zaqueu, para ver Jesus, vai subir na figueira. Zaqueu, para ver Jesus, vai subir na árvore. E hoje nós, para vermos Jesus, nós vemos a partir da cruz, a partir do madeiro. Nós sabemos quem é Jesus: Salvador, resgatador, aquele que nos justificou, aquele que nos regenerou, aquele que tem nos sustentado, aquele que está nos lavando, purificando, fortalecendo. Alguém pode glorificar a Jesus? Alguém pode celebrar a Jesus? Alguém pode bem dizer ao Senhor nessa noite: aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia! Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendizemos, Jesus. Me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória. Aleluia. Se assente, ainda não acabou. 5 minutinhos e nós acabamos. 5 minutinhos e nós terminamos. Mas Jesus já está transformando aqui, ó. Jesus já está tocando. Semblantes já estão mudando nesse lugar, porque a palavra é poderosa. E essa mudança vai tocar tua casa, vai tocar tua família. Vamos para o fim? Verso 6. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Jesus, Zaqueu, eu te conheço, desce daí. Ele nem espera, é para já. Bora. Zaqueu me ensina 2 coisas: tempo e modo. Porque muitas vezes, irmão, quem crê que Jesus ainda cura cego? Quem ainda crê que Jesus levanta o aleijado? Quem ainda crê que Jesus ressuscita o morto? Mas a minha pergunta é: aonde estão os milagres? Aonde estão? Sabe por quê? Talvez a gente não entendeu esse posicionamento aqui, ó. Porque a gente, talvez, nós somos cristãos que não entendemos que tempo e modo não se dividem. Deixa eu conseguir baixar só um pouquinho. Tempo e modo não se dividem. Às vezes a gente acha que o que importa para Deus é o tempo. Não, eu vou ser 80 anos crente, mas nunca tive intensidade. 80 anos, está lá, realmente 80 anos, frequentei culto, dava a paz do Senhor, mas não era intenso. E tem gente que é intenso, mas não persevera. Tem gente que voa, né? Incendeia, é chama, é brasa, numa semana, na outra é fumaça. Mas Zaqueu me ensina que com Jesus não é uma coisa ou outra, é as duas. Existe um tempo e existe um modo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Existe um tempo e existe um modo. Zaqueu, desce daí. E a Bíblia diz: Zaqueu desceu rapidamente e alegremente. Ou seja, é rápido e alegre. É pronto e alegre. A tua vida cristã não será mais oscilante, ela será intensa, ela será perseverante, em nome de Jesus. Mas o verso 7 diz: e todo o povo viu isso. Isso o quê? Viu Zaqueu correr, Zaqueu subir, Zaqueu ver Jesus, Jesus chamar Zaqueu pelo nome, Zaqueu descer correndo e com alegria. Irmão, o
que isso geraria no teu coração? Eu já estava lá no meio, aleluia, glória a Deus, estava orando, falando em língua já. Mas sabe o que tinha lá? Gente criticando, gente julgando. Olha, Jesus está salvando, Jesus está transformando, Jesus está curando. E tem gente dizendo, mas a parede é preta, a parede é... Irmão, eu prefiro que a parede seja preta, mas o coração seja limpo, o espírito seja vivificado. Deus não está olhando para a cor da parede, Deus está olhando para o coração, para um espírito vivificado nele. E aí estão dizendo, olha, isso não está certo. Irmão, eu não sei se você vai se alegrar, mas nos últimos dias aqui, o que tem chegado de casais para nós, pastor, membros novos, pessoas que estão chegando. Então, nós não éramos casados, vamos casar, vamos para o cartório casar, vamos legalizar a nossa situação. Empresários chegando aqui dizendo, pastor, eu já declarei que a partir de hoje nenhuma agulha sai da minha empresa sem nota fiscal. Meu Deus, você não entendeu o que eu disse? Porque Jesus está transformando, Jesus está avivando, Jesus está restaurando. Mas e você? O que você pensa quando vê isso acontecer? Qual é o teu sentimento? Tinha gente lá julgando, não é a forma certa. Meu irmão, quando é Jesus, quem sou eu para falar de forma? Quando é Jesus, quem sou eu para dizer que não está certo? Não, é a palavra. E aí o verso 8, a Bíblia diz, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Irmão, quem está criticando? A multidão. Quem é que está falando mal? O povo da informação. Mas o que Zaqueu faz? Zaqueu olha para Jesus. Eu é que não vou perder tempo dando resposta para a multidão. Eu é que não vou perder tempo respondendo a comentário da multidão, combatendo a reclamação da multidão. Eu vou falar com Jesus. Eu vou falar com o Senhor. Está entendendo? Porque você tem que trocar informação pela aproximação. Amanhã, quando você acordar, antes de correr para o celular para ver uma informação, dobra o teu joelho para ter a aproximação. Mas se eu não ver informação, eu vou começar meu dia atrasado. Você nunca vai estar atrasado começando com Jesus. Todo mundo saiu na frente, não importa quem saiu na frente, importa quem está andando com Jesus. Acabe, prepara os teus carros e desce, porque o meu servo já viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e é sinal que vai chover. Vai chover. Acabe, pega o carro, e desce. Não é carro, tá, irmão? É daquele tempo. Mas quem sai na frente? Acabe. Quem tem carro? Acabe. E o Elias ficou para trás. Ficou para trás, pensa você. A minha Bíblia diz que Elias toma suas vestes e desce, correndo, não de carro, mas nas asas do Espírito. Aleluia. Elias vai chegar antes de Acabe, porque Acabe vai de carro, mas Elias vai no poder de Deus. Creia. Deixa aí. Não se precipite. A pior coisa é ter pressa para fazer a coisa errada. Para, respira. O que eu faço? Deus, o que eu faço? Pastor, mas eu falo para Deus o que eu faço e Ele não responde. Então quer um conselho? Enquanto Deus não responde, não faça nada. Esse é nosso grande problema, não é? Quando Deus fala assim, glória a Deus, aleluia.
Quando Deus fala não, não é tão bom, mas pelo menos não respondeu. Mas quando Deus faz assim, José na cisterna, Deus. José na casa de Potifar, José na cadeia. Por isso José não fez nenhum plano de fuga. Por isso José não tentou fugir, porque Deus não mandou. Por isso José não correu, não trocou de caminho, não correu na direção oposta. José está esperando. José está esperando, meu irmão. E eu fico imaginando aquele dia, quando o copeiro está do lado de Faraó, e Faraó vai dizer: eu tenho um sonho, e ninguém nesse Egito conseguiu revelar. O copeiro vai dizer: eu me lembrei de um homem que não anda de informação, mas tem a revelação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem é esse? Quem é esse? Aonde que está esse magistrado? Aonde que está? Qual cadeira ele ocupa? Em qual plenário ele está? Não, ele está lá na cadeia. Só que na cadeia ele não deixou de acreditar em Deus. Traz o José. Eu fico pensando, José, ô José, bora. Chegou teu dia. Agora é a tua hora. José entende. Quando está diante do faraó, o faraó vai dizer: eu sei que você tem poder para revelar o meu sonho. José, como é alguém que não anda só de informação, mas anda na revelação, vai dizer: eu não. Mas o Deus a qual eu sirvo pode revelar todas as coisas. A informação me faz pensar mais de mim. A revelação me faz entender que sem Deus eu não sou nada. Por isso hoje nós entendemos aqui, Zaqueu não olha para a multidão, não se atenta à multidão, ele olha e foca para Jesus. Porque Zaqueu foi lá por causa de Jesus. Quem veio aqui por causa de Jesus? Aleluia. Fica de pé, por favor. Zaqueu correu por causa de Jesus. Zaqueu subiu a figueira por causa de Jesus. Zaqueu desceu a figueira por causa de Jesus. Zaqueu vai ter a vida transformada por causa de Jesus. Então a voz que importa para Zaqueu é a voz de Jesus. Quando Jesus, ele está diante de Jesus, o que acontece agora? Vem a transformação. Zaqueu vai dizer, Zaqueu não fala assim: Senhor, talvez eu vou dar. Zaqueu está dizendo: estou dando. Eu estou dando. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Sabe por que Zaqueu agora está dando os bens? Porque ele descobriu que existe um bem maior. Existe uma riqueza maior. Aleluia. E ele vai dizer: e se de alguém eu extorqui, eu enganei, eu roubei, eu vou devolver quadriplicado. Talvez a empresa vai falir, mas Jesus vai... Talvez Jesus está mais na empresa quando ela falha do que quando ela dá certo. Não é? Talvez o irmão ia pensar: se eu for pagar todos os impostos, eu vou falir. Não, se você vai obedecer a Deus, acredite, não é a terra que te sustenta, é o céu, é o Pai. Ele te guarda, Ele te sustenta, Ele te ampara e não vai faltar, em nome de Jesus. Zaqueu descobriu que havia uma opinião maior, que valia mais. Zaqueu descobriu que tinha uma riqueza maior. Zaqueu descobriu que é melhor ser generoso do que ganancioso. É melhor ser generoso do que cobiçoso. É melhor dar do que receber. Verso 9, e nós oramos. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você recebe essa palavra? Você pode dar um amém, um glória a Deus. Você pode dizer aleluia.